Salve, salve galerinha, estamos de volta. Vamos falar um pouco sobre esse trailer do Coringa. Ah, moleque, o bagulho ficou louco, doido. E existem muitas considerações importantes a serem feitas, né? Então vamos a elas. Solta a vinheta aí. É isso mesmo, galera. Vamos falar um pouco sobre esse trailer do Coringa, sobre esse vindouro filme do Coringa. Algumas pessoas estão dizendo que é um filme de origem, outras pessoas estão viajando que trata-se de um reboot e que a Warner vai rebootar tudo, que isso vai impactar no DCU e no próximo filme do Esquadrão Suicida. Calma. Vamos chegar lá. Tá? Em primeiro lugar, não se trata de um reboot, não tem nada de reboot. A proposta, ela é clara. Trata-se de um selo alternativo, né? Um trabalho diferente com alguns personagens da DC. O primeiro a ser apresentado dentro desse contexto é o Coringa. E como tal, o diretor, o Todd Phillips, ele apresenta uma perspectiva muito diferenciada do que a gente possa conhecer, ou do que a gente já tenha visto ou lido sobre o Coringa. Muito importante esse termo já tenha lido ou esteja lendo, porque o personagem é oriundo das HQs, ele é um personagem que nunca teve a sua origem propriamente dito definida. Ele teve sim, num determinado momento nos anos 80, por ocasião da Piada Mortal, a maneira como aquilo foi apresentado foi muito bem aceito pelo público, a ponto de se tornar uma coisa extremamente popular, de se tornar uma coisa quase que canônica para o personagem. Mas a grande verdade é que a gente não tem ali ninguém que tenha batido o martelo e falado, não, olha, essa é a origem definitiva do Coringa. O Tim Burton, nos filmes no final dos anos 80 e ao longo dos 90, né, o Tim Burton ele bebeu nessa fonte da Piada Mortal. O Coringa do Heath Ledger, ele definitivamente não tem uma origem ali certa, como aquilo aconteceu. Então é muito importante ter em mente, ao assistir esse filme, que primeiro não é um filme de origem, e segundo, e não menos importante, não há uma origem definida ainda para esse personagem. Então logo, isso permite que o artista tenha uma liberdade muito maior para desenvolver esse trabalho. Seja ele o trabalho cênico, que é um dos pontos altos do que nós vimos no trailer por parte do Joaquin Phoenix, que é um puta ator, ou seja, no desenvolvimento da trama, na criação da história, no que vai ser passado com essa trama. Uma coisa muito curiosa que o trailer deixa um pouco no ar é a maneira como eles estão construindo a relação que a gente vai ter com esse personagem. Sim, porque inevitável sentir pena dele. Mas o quão positivo, o quão construtivo é esse sentimento, essa empatia que vai sendo construída ali, que o trailer brinca com a nossa empatia, com a nossa percepção de empatia, para quem tem alguma, né? Qual o impacto que isso vai ter no desenvolvimento da trama? Isso é muito curioso de pensar, isso é uma coisa que me fez refletir sobre o que foi mostrado ali, porque essencialmente o Coringa é um psicopata, o Coringa é uma figura absolutamente perigosa, é uma criatura que o Coringa mesmo, ele se torna mais perigoso ainda porque ele não tem essa construção definida. A gente não tem esse panorama do que é a sua origem, o que levou ele a fazer aquilo. A gente tem algumas ideias, a própria Piada Mortal propõe a coisa de um dia ruim, e o trailer mostrou um pouco disso em aspectos diferentes,
como situações da vida dele parece que estão levando ele a se tornar aquilo que a gente acha que ele vai se tornar. É isso que eu achei interessantíssimo na jogada do trailer. Talvez tudo seja uma grande piada, com perdão do trocadilho mesmo, né? Uma piada mortal, perigosa, uma coisa perigosa. Já parou para pensar nessa porra? Que de repente eles estão engendrando o troço para nos levar a acreditar que se trata de uma coisa onde a gente possa ter uma empatia com aquele personagem, e no entanto ele vai se transformar numa coisa que pode criar até um efeito espelho da gente olhar para aquele personagem, da gente observar o contexto e se sentir incomodado com a gente mesmo. Já pensou nessa porra? Olha que profundo. E esse tipo de coisa, ao que me parece, faz parte dessa ideia, desse selo alternativo, utilizando os personagens da DC. Ao que tudo indica, e até que já foi falado por figuras diretamente ligadas ao desenvolvimento dessas produções, como o atual presidente da DC para cinema, que é o tal do Hamada, né, o Walter Hamada. Ele já deu a entender que existem dois caminhos a serem seguidos aí, eles estão seguindo dois caminhos. O DCU, enquanto universo compartilhado, eles vão focar mais nos filmes solos dos heróis, que talvez seja o que a Warner entende como realmente lucrativo, né? E essa proposta do selo alternativo que vai trazer os personagens numa espécie de Elseworld. Eu entendo isso como Elseworld. Na verdade, eu entendo todo esse processo fora da sua mídia original como sendo um maravilhoso Elseworld, e aí fica a nosso critério escolher o que a gente julga como sendo legal ou não. É muito importante ter em mente qual é a proposta desse filme. Então, esse primeiro momento aí do trailer, né, a gente já tem mais ou menos uma ideia de que ele está falando um pouco com uma assistente social, uma psicóloga, né, uma analista, uma pessoa que está interessada aí no desenvolvimento comportamental do personagem, do Arthur, né? Isso é muito interessante porque já nos dá a ideia de que não é uma mera questão de um dia ruim. O filme, me parece, no trailer ele sugere que essa pessoa já tem questões mal trabalhadas que vão aflorando de acordo com as merdas que vão acontecendo, porque o trailer vai mostrando que acontece merda atrás de merda com esse sujeito, a ponto da gente pensar nele como um coitado. Vai, caralho, coitado, só se fode, apanha, é roubado, o nego dá porrada, sofre bullying. A mãe dele, aparece ele já nesse momento aí, com a mãe, né, cuidando da mãe, tendo aquele cuidado e tal. Isso sugere que talvez ela também tenha algum problema, ele dá algum tipo de assistência para ela. Certamente tem uma situação financeira muito ruim, ver o tipo de trabalho que ele está fazendo, como palhaço, ali fazendo propaganda e tal, mas tudo baseado naquela ideia de que vai ficar tudo bem, a mamãe está aqui com você, vai te ajudar, acredita que você consegue, põe um sorriso no rosto. Isso tudo é muito sério, porque isso faz parte do processo de transformação desse personagem. Pelo que eu posso entender do que eu estou vendo, ele vai passar por um processo de transformação muito radical, que vai culminar nessa coisa da total perda da sanidade. É a ideia que esse trailer está me passando. Sobretudo porque o contexto do Arkham, olha o Arkham aí, o contexto do Arkham ali no trailer, me parece claro que ele está indo ali talvez para tratar da mãe, né? Quem sabe ele não está frequentando aquele lugar e aquele lugar acaba se tornando caro para ele
no sentido de que ele está tratando de uma pessoa que para ele é importantíssimo, que é a mãe está ali acompanhando, dando algum tipo, prestando algum tipo de assistência, ainda que emocional, moral, né? Mas uma coisa também é bem nítida no trailer, ele não se encaixa. Ele não se encaixa, ele não se enquadra. Em momento nenhum. Ele no palco se apresentando, essa ideia ali muito próxima da piada mortal, do comediante fracassado, né? Demonstra o quanto ele não se encaixa em porra nenhuma, em lugar nenhum. Naquela merda de mundo, ele questiona a condição dele, se é só ele, né? Ou se é com ele, ou se o mundo está ficando maluco.